Oi, eu sou o Mazo Gomes, bem-vindos ao Vai Começar, onde falamos sobre heróis, filmes, séries, jogos e quadrinhos. E esse é o meu review cheio de spoilers do episódio 5 de Hawkeye, Gavião Arqueiro. Mas vamos colocar primeiro um teaser com as imagens do 6º episódio que tá por vir aí. Kate, it's time. I just want to know you're ready. I'm ready. This Wednesday, the Marvel Universe is about to get a lot bigger. There's someone at the top. He's the guy I've been worried about this whole time. Not me. Marvel Studios' Hawkeye season finale streaming this Wednesday only on Disney+. O Gabriel não pôde fazer esse review e acabar ficando muito tarde, então eu resolvi fazer esse review sozinho mesmo. Semana que vem, provavelmente o Gabriel tá de volta aí, a gente fazer o review final aí, o 6 do último episódio. Bom, eu sou um pouco mais crítico em relação à série, né? O Gabriel curte mais a série, assim, tá gostando muito. Então, infelizmente, a gente não vai ter o contraponto hoje entre eu e ele. Mas eu lembro que são apenas as minhas opiniões, você pode discordar sem problema nenhum e coloca aí tudo aí nos comentários, tá? Bora pro review. 5º e penúltimo episódio. Bom, o Rei do Crime finalmente está no MCU, Wilson Fisk. E a gente tem de volta aí o ator Vincent D'Onofrio reprisando seu papel na série do Demolidor do Netflix. Mas na verdade, eu acho que não vai ser o mesmo Rei do Crime da série do Netflix, né? Eu acho que vai funcionar mais como um soft reboot do personagem. As histórias do seriado do Netflix vão pro saco, né? Ou seja, elas não vão ser cânones. E como a gente já teve a confirmação do Charlie Cox como Matt Murdock e da série Echo, muito provavelmente já a gente deve ter uma série aí do Demolidor. Vamos ver, né? Mas eu achei que a apresentação do Rei do Crime nesse episódio foi meio porca, né? Eu acho que não deu. Ele apareceu com uma foto com uma baixa resolução. Eu mesmo fiquei sem saber se era o Vincent D'Onofrio naquela foto. Eu só tive a certeza que era ele quando eu vi depois nos créditos finais o nome dele, Vincent D'Onofrio, e quando eu vi o tweet que ele colocou lá confirmando praticamente a participação dele no seriado, né? Como eu suspeitava, e provavelmente a maioria das pessoas, Eleanor Bishop é mesmo vilã. E como eu disse várias vezes durante a série, tudo apontava para Jack ser o vilão do seriado. E quando a série faz questão de deixar tudo apontando para ele, é porque o caminho não é esse, né? Eleanor claramente fez de Jack o bode expiatório, denunciando ele pela polícia para despistar Kate e o Gavião Arqueiro. E ficou bem claro que Jack não fazia ideia do que era a empresa Sloan. Como eu vinha dizendo, Jack, para mim, é um bobão. Ele era apaixonado ele é apaixonado por Eleanor e ela usou ele como quis, colocando ele como CEO da Sloan, empresa que lava dinheiro para a gangue do agasalho. Jack, enquanto estava sendo preso, disse que nunca tinha ouvido falar da Sloan, já que nunca trabalhou nem um dia da sua vida, deixando claro que veio de família rica. No final do episódio, vemos que Eleanor está trabalhando para o Rei do Crime, ou com ele. Mas vou falar mais sobre isso no final da análise. Cada vez mais, como disse em análises anteriores, vemos que Eleanor Bishop será mesmo a Madame Máscara, vilã conhecida dos quadrinhos que trabalha com o Rei do Crime. Vamos para o episódio e dizer o que esperamos do último e derradeiro episódio de Hawkeye. Bom, vou começar falando que a série tem um grave problema. Ela se vendeu como uma série de ação, mas na verdade é um especial de Natal, né? Além disso, não consegue se colocar como uma série, porque série tem que deixar sempre muita expectativa para o próximo episódio. E aí, quando o pessoal chega no próximo episódio, ela tem que recompensar, falando sobre aquilo que ficou em pendência no episódio anterior. Mas a verdade é que ela nunca entrega o que ficou devendo no episódio anterior. Eu não tenho como negar que esse episódio começou muito bem, né? Ele lembra da gente, das viúvas negras espalhadas pelo mundo, e que a Helena vem libertando as viúvas negras com um gás sintético, que funciona como um antídoto e tira a influência química que elas sofriam, acabando com o controle mental. Infelizmente, quando elas acabam invadindo a casa da Ana para libertá-la, né? A gente tem mais uma luta ridícula. Na verdade, eu vinha falando que parecia com lutas do Power Rangers, mas essa conseguiu ser pior do que as lutas do Power Rangers. A gente tem uma cena com a Ana ali, a menos de 1 metro da Helena, e ela joga a xícara na parede. Como assim uma viúva negra treinada fazendo um ataque bosta desses aí, né? A Helena nem pisca o olho, né? A luta toda é ruim e muito mal coreografada. Quando a Helena joga o gás para libertar a Ana, vemos que ela não tinha sofrido lavagem cerebral, o que no mínimo é um pouco suspeito. Mas aí a gente tem uma cena muito legal, né? Que é com a Helena passando pelo blip. E vemos isso da perspectiva dela. Ela vai pro banheiro, ela desaparece e reaparece logo em seguida, mas 5 anos depois.
Essa cena é muito boa. No final, a Helena encontra a Ana, 5 anos depois, e pergunta sobre a Natasha. E certamente a partir desse momento deve ter crescido nela a necessidade de se vingar da morte da sua irmã. Bom, pouco depois disso a gente vê a Helena fazendo uma visita para Kate, para ter uma conversa com ela. E ela até chama de Noite das Meninas. É interessante também que ela fala que quer aproveitar essa viagem para Nova York e conhecer algumas coisas lá, né? Inclusive ela fala da nova Estátua da Liberdade melhorada, né? Isso é uma referência clara ao filme do Homem-Aranha, onde a gente vê a Estátua da Liberdade lá, toda reformada e tal. Ela toca no assunto também do pai morto da Kate, o Derek, que, aliás, será que ele tá vivo? A gente não viu o corpo, a gente nunca sabe, né? Vamos ver no último episódio. Bom, e Helena diz que a irmã dela é a Natasha, e que tem certeza que o Gavião Arqueiro é responsável pela morte da irmã dela. A gente sabe que isso aí, muito provavelmente, é pela conversa que ela teve com a Val nos pós-créditos do filme da Viúva Negra, né, no qual a Val diz que o responsável pela morte da Natasha tinha sido o Clint, e coloca ela aí para ir atrás do Clint, né? Bom, a Helena mesmo fala para Kate que ela foi contratada para matar o Gavião Arqueiro e pergunta para Kate onde é que ele tá. A Kate diz que não sabe onde é que ele tá e fala para ela, ó, se alguém te contratou para matar o Gavião Arqueiro, é mais importante que você descubra a pessoa que te contratou, pois certamente ela está do lado errado. Ela fala, o Gavião Arqueiro não é perfeito, mas ele com certeza é um cara bom. A gente sai dessa cena, a gente vai para a cena em que Clint vai na casa do Grills, que é aquele bombeiro lá dos LARPers, o pessoal do RPG, e a gente vê que ele tá com o Pizza Dog, ele tá cuidando do Pizza Dog lá. Ele oferece a sua casa pro Clint ficar e diz que os novos trajes dele e da Kate chegaram, né? Que foi o que ele tinha mandado fazer. Bom, a gente com certeza vai ver no último episódio eles usando os trajes novos aí, que a gente viu desde o primeiro episódio nos comerciais e tal, eles deixaram isso pro último episódio, como deixaram tudo pro último episódio, né? Esse último episódio deve ter umas 5 horas para conseguir resolver tudo. Aqui vale um adendo, né? Nos quadrinhos o Grills existe, mas ele é bem diferente visualmente. Ele é vizinho do Clint e é morto pelo Casey. Será que a gente vai ver isso nesse último episódio? Eu acho que não, né? Porque eu acho que não vai dar tempo para tanta coisa. Mas é uma curiosidade. A gente tem então o Clint indo ao santuário ou memorial dos Vingadores e tirando seu aparelho de ouvido para ter uma conversa com a Natasha, na qual ele pede perdão pelo que está prestes a fazer. E depois a gente entende que o que ele vai fazer é voltar a vestir a roupa do Ronin mais uma vez e pede desculpas porque foi a Natasha que tirou ele desse caminho de justiceiro. Aí então o Gavião Arqueiro manda uma flecha convite num daqueles caminhões de mudança lá da Gangue do Agasalho e um convite para Maya, para ela se encontrar com ele no mesmo lugar onde ela conheceu o Ronin. E a festa tá armada, né? Bom, Clint então liga para a esposa, contando o que está prestes a fazer. Diz que Maya está com o relógio. Mas peraí, vocês não viram a Kate colocar o relógio no bolso da calça quando invadiu a casa da Maya? Ou eu tô ficando doido? Bom, Clint fala para a esposa que tem uma viúva negra contratada e está com medo do envolvimento do Big Guy, que em português eles botaram para o grandalhão. Eles estão falando, claro, que é o rei do crime, né? A esposa dele parece implacável e manda ele ir em frente e fazer o que tem que fazer. Putz, quem é a mulher do Clint? Tudo aponta para que ela seja mesmo uma ex-agente da S.H.I.E.L.D., mais precisamente, Arpia. Em inglês, Mockingbird, que já apareceu apareceu naquele seriado do Agente da S.H.I.E.L.D., e ela era interpretada pela atriz Adrienne Pellick. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela. Nesse caso, o nome da esposa do Clint Barton, que na série é Laura Barton, provavelmente é fake, né? O seu nome verdadeiro seria Barbara Morse. Quem sabe ela não é nem uma ex-agente da S.H.I.E.L.D., quem sabe ela já trabalhou pro Rei do Crime no passado, né? E teve que sumir para não ser morta. E aquele Rolex? Que diabos é aquilo? Qual o segredo dele? Bom, certamente, e para mim isso aí é claro, ele revela algum segredo sobre a esposa do Clint. Bom, aí a gente vai para uma cena já à noite, a Maya já esperando o Clint com o pessoal da Gangue do Agasalho escondida na oficina do Fatman, onde seu pai foi morto há tempos atrás. O Clint consegue neutralizar todo mundo da Gangue do Agasalho, no estilo Batman, de forma meio até sobrenatural. Pois um cara some de um lado, o outro já desaparece do outro, e aí ele aparece para Maya como Ronin. Essa luta é um pouquinho melhor, né? Eu vou dizer que melhorou um pouquinho das lutas anteriores. E aí o Clint acaba revelando seu rosto para Maya, mostrando que ele é o Ronin. Diz que não quer matá-la, mas para ela não ir mais atrás da família dele. Ela chama ele de monstro. Ele diz que esteve na oficina na noite que o pai dela foi morto e diz que foi avisada por um informante
que trabalha para o chefe dela. Claro que ele está falando aí do rei do crime, né? E diz que o rei do crime queria que o pai dela fosse morto. E aí, fazendo um adendo aí nas HQs, o pai da Maya, nas HQs, foi morto mesmo pelo rei do crime. E ele acabou colocando a culpa no Demolidor por isso. Depois, nas HQs, a Maya descobre a verdade, né? Se alia ao Demolidor e aí tenta se vingar do rei do crime. E tudo caminha para um desfecho semelhante aqui, mas trocando o Demolidor pelo Gavião Arqueiro. Bom, nessa hora, a Maya acaba dominando o Clint e quase consegue matar ele. Ela só não mata o Clint porque a Kate aparece na hora e salva ele. E eles vão embora de Uber. Oi? Maya foge de moto e encontra a Cassie. Ela tá com uma pulga atrás da orelha aí depois da conversa que teve com o Clint. E pergunta pra ele por que ele não estava na oficina na noite que o pai dela foi morto. Ele meio que desconversa, né? E diz que provavelmente não ligaram pra ele. Ele meio que não lembra direito, né? Diz que não ligaram pra ele chamando. Bom, aí eu vou dar minha opinião, tá? Apesar de tudo indicar que quem matou o pai da Maya foi mesmo o Clint, ou o Ronin, eu acho que não foi, tá? Eu ainda acho que não foi. Posso estar tremendamente enganado, né? Porque ele tem tudo pra ter matado também. Mas eu acho que quem matou foi o Cassie. Tá? Eu acho que ele botou a roupa do Ronin e acabou matando o pai dela ali e tal. Bom, mas vamos ver. Falando da Maya, eu entendo a importância de colocarem uma atriz com deficiência auditiva e que tem uma prótese na perna, mas eu realmente não gosto da atuação da atriz Alaqua Cox, que faz a Maya Lopes, né? Inclusive eu chego a prever até um fiasco na série da Echo, pois eu acho que ela não tem a menor condição de carregar uma série nas costas. Você desculpa aí, pessoal, mas tô sendo bem honesto. É claro que a gente vai ter nessa série também o Rei do Crime e muito provavelmente o Demolidor de Charlie Cox. Aí pode ser que a gente consiga uma série melhorzinha, né? Vamos ver. Vamos ver o que espera a gente aí, mais pra frente aí com a série da Echo. Bom, aí a gente volta pra Kate e o Clint, eles estão conversando, e ela diz que teve uma conversa com a mulher que atacou eles no telhado, e que ela disse que era a irmã da Natasha. E o Clint sabe o nome dela, ele fala Helena, o que mostra pra gente que a Natasha conversou com ele sobre isso, e que tinha realmente total confiança no Clint, mostrando que eles eram grandes amigos mesmo, né? Trocavam confidências e tal. Bom, o episódio termina com a Helena seguindo a mãe da Kate até um prédio e mandando uma mensagem para Kate dizendo que descobriu quem a contratou. E manda o nome, Eleanor Bishop, que é a mãe da Kate. E manda uma foto da Eleanor com o rei do crime. A Kate mostra para o Clint e ele percebe ali que seus receios se concretizaram, né? Muito provavelmente no último episódio, eu acho que a gente vai ver a Helena descobrindo a verdade sobre o Clint e deve ajudar o Gavião Arqueiro e a Kate contra a gangue do agasalho. Bom, para finalizar, e isso é uma opinião minha, eu acho que a gente vai ter, no último episódio, um enfrentamento ali entre a gangue do agasalho e o pessoal dos LARPers, aquela turma ali do RPG. E acho que deve acontecer isso no Rockefeller Center, onde tem aquele local de patinação ali e tal. Bom, eles são policiais e bombeiros, né? São pessoas que aparentemente enfrentam já o crime no dia a dia. E eu imagino que talvez eles tenham ido atrás da gangue do agasalho, talvez por uma possível vingança aí da morte talvez do Grills. Será? Não sei. Isso é uma coisa que eu imagino que talvez possa acontecer. Vamos ver. Bom, tem muita coisa pra se resolver no último episódio, né? Eu acho que eles deixaram tudo pro final, mostrando mais uma vez que eles não estão sabendo fazer série, porque série não é assim. Série, cada coisa tem que ser revelada em cada episódio pra poder dar gancho pro próximo episódio. E esse vai ter que ser um episódio enorme, longo, pra se resolver tudo. Bom, de resto, eu acho que as séries mais curtas, desde que saibam dividir as histórias de maneira satisfatória, deixando que cada episódio seja uma descoberta, aí é legal. Agora não assim, deixando uma série de coisas pra ser revelada no último episódio. E provavelmente vai ser tudo jogado de uma vez, sem muito trabalho, com um roteiro péssimo. Claro que a maioria vai achar o máximo, várias revelações no último episódio. Mas não deveria ser assim, os seriados são feitos para que cada episódio mantenha a galera engajada. E a Marvel e a Disney deviam ter percebido isso já, né? Com baixo índice que vem tendo de audiência com Hawkeye. Sendo a mais baixa audiência de todos os seriados da Marvel no Disney Plus até o momento. Bom, pessoal, deixa aí seus comentários, nota para o episódio 5 e suas expectativas para o episódio final. Bom, certamente eu vou responder a todos os comentários aqui embaixo. Se inscrevam no canal, a gente precisa dessa força de vocês. Um grande abraço e até a próxima.